Olá, boa tarde. Boa tarde. Jornal da Cultura, primeira edição desta quarta-feira, começa agora e você vai ver os seguintes destaques. Tremor em Brasília, com os 83 pedidos de abertura de inquérito apresentados pelo Procurador da República, Rodrigo Janot. Na lista, 2 ex-presidentes, 5 ministros do atual governo, os presidentes do Senado e da Câmara e mais 60 parlamentares. O dia de paralisação contra as reformas da Previdência e Trabalhista teve manifestações em várias capitais. Em São Paulo, ônibus e metrô não funcionaram nas primeiras horas da manhã. A situação é mais tranquila agora, mas atos à tarde podem complicar a volta para casa. O governo federal prepara ofensiva nas redes sociais, no rádio e na TV em defesa das reformas. No Dia do Consumidor, os avanços na defesa dos direitos de quem compra. A internet trouxe comodidade, problemas e ferramentas para quem precisa reclamar. A dica de leitura, um elefante que invade um sonho. Parece ingênuo, mas as páginas descortinam as grandes questões da vida, emoções e valores que fazem parte da condição humana. Na data que marca os 6 anos do conflito armado na Síria, atentado à bomba em Damasco deixa mortos e feridos. A comunidade internacional ainda não foi capaz de colocar fim aos combates que já deixaram mais de 4 milhões de refugiados pelo mundo. Começa falando desse dia de manifestações. Trabalhadores de várias categorias pararam hoje no Dia Nacional de Luta contra as reformas trabalhistas e da Previdência. Na maior cidade do país, milhões de pessoas ficaram sem transporte durante a manhã, apesar da Justiça ter determinado que toda a frota de ônibus circulasse na manhã de hoje. Tanto os ônibus quanto o metrô operaram parcialmente. O terminal Barra Funda, na Zona Oeste, amanheceu abarrotado de gente. Primeiro dia de serviço meu hoje. Faz um ano que eu tô quase um ano de desempregado, aí acontece uma situação dessa, né? Ainda bem que o patrão deve estar vendo eu aí e vai falar, não, ó, tá preparado para ir trabalhar já. Quem tinha compromisso logo cedo, perdeu. Tinha consulta na Santa Casa e eu não consegui ir. Filas à espera dos ônibus e os poucos que circularam ficaram assim, lotados. No metrô, a linha vermelha funcionou parcialmente. Quem chegou à estação Barra Funda encontrou os portões fechados e o aviso de greve. O jeito foi avisar o chefe. Já tirei 2 fotos, que eu estava ali na Uninove também para provar, né? Que a gente tenta chegar no serviço no horário, mas... Para não perder o dia de trabalho, alguns resolveram ir a pé mesmo. Eu vim de trem até a estação da Luz até a Barra Funda e estou indo a pé para o metrô Marechal Deodoro. A paralisação no transporte começou durante a madrugada. Já de manhã, no terminal João Dias, na Zona Sul, pessoas iam e vinham na esperança de conseguir transporte. Eu cheguei 5 horas, sem busão, sem metrô, sem nada. O trânsito na região estava carregado. As paralisações acontecem hoje em todo o país como um protesto contra as reformas da Previdência e Trabalhista. Em São Paulo, a mobilização afeta cerca de 4 milhões de pessoas que utilizam o metrô todos os dias. No caso dos usuários de ônibus, são quase 3 milhões. No terminal Santo Amaro, a Socicam, responsável pela administração, avisou que às 8h30 da manhã a situação se normalizava. Mas 1 hora depois, a falta de transporte ainda afetava os usuários. O patrão, quando eu falei para ele que não tinha busão, ele mandou não sei onde é que ele estava, que ele tirou a foto de uma lotação na rua e mandou para mim. Alguns ônibus ainda já tem, agora outros não. Não é uma greve, isso foi um protesto em prol de toda a nação. Atrapalha tudo, mas é em prol de uma coisa social para todos. Alguém precisa fazer alguma coisa. As manifestações também pararam escolas, serviços como os Correios e fecharam rodovias em várias capitais. Em Brasília, manifestantes ligados ao MST e ao MTST fizeram uma vigília no Ministério da Fazenda. Em Salvador, foram professores e bancários. Em Curitiba, os ônibus não circularam, os colégios ficaram fechados, a coleta de lixo não passou e as UPAs tiveram atendimento parcial. No Rio de Janeiro, a paralisação contou com escolas da rede municipal, estadual e particular. Em Porto Alegre, escolas da rede estadual aderiram ao Dia Nacional de Paralisação. Braços cruzados também para os funcionários dos Correios em vários estados. Em São Paulo, professores, funcionários e estudantes da USP realizaram um protesto ao longo da manhã em frente à cidade universitária e bloquearam os acessos ao campus. As atividades devem ficar suspensas ao longo de todo o dia. A polícia contabilizou pouco mais de 100 participantes. Os organizadores falam em 500.
A paralisação hoje na universidade é de trabalhadores, estudantes e professores, e nós estamos nos somando ao Dia Nacional de Paralisação contra a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, o conjunto dos ataques do governo Temer e do Congresso. Ainda em São Paulo, a rodovia Presidente Dutra foi fechada em Guarulhos no começo da manhã, no sentido São Paulo. Os bloqueios aconteceram também em Taubaté e São José dos Campos. Outro grupo fechou o quilômetro 17 da Raposo Tavares, também no sentido à capital. Isso refletiu no trânsito da cidade. Com a paralisação do metrô e dos ônibus e o bloqueio de vias, o congestionamento chegou a 124 quilômetros, recorde para as manhãs no ano. E o transporte público na cidade de São Paulo funciona apenas parcialmente. A repórter Evelyn Avancini agora está no terminal Parque Dom Pedro, no centro da cidade, e traz essa atualização para a gente. Boa tarde, Evelyn. Oi, Aldo, boa tarde para você, boa tarde a todos. Segundo a SP Trans, desde cedo 40% da frota operacional circulou normalmente. A maioria era de ônibus que saíam dos bairros a caminho dos terminais. Ao longo da manhã, metade dos terminais voltou a operar. Aqui no Parque Dom Pedro, onde estamos, a movimentação é intensa de usuários e de ônibus. A SP Trans divulgou às 11h20 da manhã que mais de 85% da frota já estava nas ruas. No metrô, apenas as linhas lilás e amarela funcionam normalmente. As linhas azul, vermelha e verde seguem com restrições. E olha só, para você de casa se programar, a linha 1 azul, ela funciona da estação Ana Rosa até a Luz. A linha 2 verde funciona do Alto de Ipiranga à Vila Madalena e a linha 3 vermelha da estação Marechal Deodoro a Bresser Moca. Os trens da CPTM estão funcionando normalmente desde cedo. Aldo, com você. Ótimo, Evelyn, obrigado pelas informações aí, a prestação de serviço que a gente traz para você, né? Além dessas paralisações, atos contra a reforma da Previdência e trabalhista estão previstos em todo o país. Aqui em São Paulo, a concentração deve ser na Avenida Paulista. A gente vai para lá agora ao vivo conversar com a repórter Adriana Simino, que tem mais informações para a gente. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Aldo. Boa tarde para todo mundo. Tirando o congestionamento e algumas pequenas intervenções para alertar os motoristas sobre esse dia de paralisação que estão sendo feitas com o farol fechado, a situação ainda é tranquila aqui pela Avenida Paulista. Esses atos estão sendo organizados por movimentos sociais e sindicatos, com apoio de inúmeras categorias, como metroviários, motoristas de ônibus, professores da rede pública, estudantes, bancários e funcionários públicos. A partir das 2h da tarde, estão previstas 2 assembleias no centro da cidade, uma em frente à APOESP e a outra em frente à Prefeitura. Depois disso, esses grupos seguem em passeata até o MASP e é aqui que deve acontecer o grande protesto, com a reunião de inúmeros grupos a partir das 4h da tarde. Por isso, para quem não vai participar desse ato, a sugestão, aliás, a ideia é que você fuja da região da Avenida Paulista. A SP Trans, inclusive, avisou que 28 linhas de ônibus serão desviadas para as vias paralelas, aqui para São Carlos do Pinhal e também para a Alameda Santos. Para quem é motorista, saiba que o rodízio hoje está suspenso e também a Zona Azul. Hoje não precisa colocar o cartão digital. As restrições para os caminhões estão normais hoje, Aldo. E, Adriana, obrigado pelas informações. E olha, para responder às manifestações contrárias à reforma da Previdência, o governo federal vai divulgar números para comprovar o rombo do sistema de seguridade social, Previdência, né, o INSS. Além disso, vai reforçar o discurso de que sem a mudança as contas públicas não fecham. Sem contar, claro, muita conversa com os parlamentares que vão votar a reforma. Lembrando que os deputados apresentaram 146 emendas só na Câmara dos Deputados à proposta original. Gabriela. Hoje se comemora o Dia do Consumidor. Mais do que um motivo para promoções, é uma data para fazer valer os direitos. A internet trouxe comodidade, trouxe problemas, mas também deu mais ferramentas para que o consumidor se defenda. O comércio eletrônico ainda não é uma unanimidade. Não tenho confiança. Não sei se é seguro. Mas para muita gente, a internet mudou o jeito de comprar. É mais barato pela internet do que em loja física. Você encontra muito mais opções. Hoje as pesquisas indicam que 38% dos brasileiros compram pela internet. 6 em cada 10 consumidores buscam informações na rede antes de comprar. E mais de 80% confiam na opinião dos outros consumidores.
tá lá a reputação, se bom atendimento, se não é. Isso faz toda a diferença. Está na mesma situação que eu, né? Senão, como a gente vai confiar na compra? Mas quando a compra não sai como planejado e a conversa com a empresa não flui como deveria, os sites de reclamação, como esse aqui, são uma ótima ferramenta de defesa para o consumidor. O consumidor brasileiro vai em busca do melhor atendimento. Então, quando o consumidor compra e a coisa não é bem feita, ele vai lá e reclama. Hoje, só no Reclame Aqui, nós recebemos em torno de 30 mil reclamações por dia. E, ao mesmo tempo, esse consumidor avalia a empresa depois que ela responde. Se ela resolveu, ele vai lá e dá uma boa nota para a empresa. E isso gera uma reputação que todas as empresas hoje buscam. Vamos falar de um assunto mais leve agora, dica cultural para a família inteira. A exposição interativa em São Paulo leva o universo da artista mexicana Frida Kahlo para as crianças. A repórter Maria Manso foi conferir e traz os detalhes para a gente. Boa tarde, Maria. Boa tarde. A exposição é mesmo uma delícia. É toda feita para tocar. A gente está, inclusive, aqui com várias crianças já participando. Daniela, a obra e a vida da Kahlo estão aqui resumidas de um jeito que as crianças entendem. Exatamente. A gente procurou colocar de uma maneira lúdica para que a criança se coloque no lugar da Frida e vivencie algumas situações de vida que ela passou também e aproveite com isso para contar um pouco da história e da obra da Frida Kahlo também para esse público. As crianças podem, inclusive, sentar numa cadeira onde elas imaginam como é que a Frida se sentia com os problemas todos físicos que ela tinha. Exatamente. A gente tem uma cama aqui onde elas podem deitar e podem fazer o seu autorretrato olhando para um espelho que é preso em cima da cama, tal qual ela fazia quando ela sofreu o acidente, teve que ficar presa numa cama durante bastante tempo. E foi dessa forma que ela começou a pintar, né? Ok, Daniela, muito obrigada. A gente vai dar agora o serviço. A exposição está aberta aqui ao público das 10h30 da manhã até as 7h30 da noite, de segunda a sábado até o dia 30 de junho. O ingresso custa R$ 24,00 de terça a sexta e R$ 30,00 aos sábados, com meia entrada para estudantes. E na segunda-feira a entrada é gratuita. O endereço do Unibis Cultural é Rua Oscar Freire, 2500. Aldo. Obrigado, Maria, pelas informações. Vou falar de Brasília agora. Depois de muitas cobranças e algum atraso, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, entregou finalmente a lista de personagens com foro privilegiado que devem ser investigados pelo Supremo Tribunal Federal. A chamada lista de Janot tem 320 pedidos, 83 deles de abertura de inquérito. Quem vai decidir agora é o ministro Edson Fachin, que assumiu o posto de relator da Lava Jato no Supremo depois da morte do ministro Teori Zavascki. As 11 caixas com os 320 pedidos de Rodrigo Janot relativos à delação da empreiteira Odebrecht na Operação Lava Jato estão guardadas no cofre do terceiro andar do Supremo Tribunal Federal. Entre os 83 alvos de pedidos de inquérito feitos pelo Procurador-Geral da República estão os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, os ministros do governo Temer, Aloysio Nunes, Bruno Araújo, Moreira Franco, Eliseu Padilha e Gilberto Kassab, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira. Os senadores Romero Jucá, Renan Calheiros, Edson Lobão, Aécio Neves e José Serra. Os ex-ministros Guido Mantega e Antônio Palocci. Mais de 60 parlamentares e outros políticos. As decisões que serão tomadas por Edson Fachin e pela segunda turma do STF são consideradas decisivas para as eleições de 2018 e o futuro da política no país. A primeira questão é a do sigilo das delações. Rodrigo Janot pediu a abertura de todo o conteúdo. A defesa quer evitar a divulgação dos 950 vídeos de depoimentos sob a alegação de preservar a imagem dos investigados. A bola agora está com o ministro Edson Fachin. Para outras notícias nacionais, a Justiça manda Samarco indenizar moradores de cidades que sofreram falta d'água pelo rompimento da barragem de Mariana. E uma boa notícia na luta contra o Aedes aegypti. Depois de bater em recordes no ano passado, os casos de doenças provocadas pelo mosquito têm forte queda no início desse ano.
Segundo dados do Ministério da Saúde, os casos de dengue, chikungunya e zika caíram 90% nos 2 primeiros meses do ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Em 2016, foram registrados 590 mil casos, contra 60 mil este ano. A maior redução ocorreu nos casos de zika, que despencaram de 71 mil para 1.600, sem nenhuma morte esse ano. Em relação à dengue, o número de mortes caiu de 221 no ano passado para 5 este ano. Apesar de menor, a queda no número de casos de chikungunya também foi expressiva, 76%. O policial militar é condenado a 12 anos de prisão pela morte de suspeito de roubar uma motocicleta em 2015 em São Paulo. Segundo a promotoria, os tiros foram disparados após a rendição do rapaz. Outros 2 PMs que participaram da ação foram inocentados da acusação de assassinato. Um deles foi condenado a 4 anos por ter colocado uma arma na mão do suspeito para simular uma reação que não aconteceu. O terceiro policial foi inocentado pelo júri de todas as acusações. Justiça manda a mineradora Samarco indenizar com R$1.000 moradores do Espírito Santo que sofreram falta de água quando o Rio Doce foi contaminado pela lama que vazou da barragem de Mariana. Terão direito moradores das cidades de Colatina, Linhares e Baixo Guandu. Basta receber uma prova de residência nos municípios afetados para receber o dinheiro. Já em Itabirito, Minas Gerais, a prefeitura diz que vai multar a mineradora Vale pelo rompimento de um duto de rejeitos. Além de Itabirito, o vazamento atingiu também rios dos municípios de Congonhas e Ouro Preto. A Vale informou que está investigando o que provocou o acidente com a tubulação. Agora a gente vai para a nossa dica de leitura. A dica de hoje é um livro bem curtinho, dá para ler em um dia, mas olha, é bem profundo. É daquelas obras que enganam, tanto é que tem gente que acha que é um livro infanto-juvenil, parece simples, mas na verdade esconde um universo inteiro por trás daquelas palavras. É Elefante, livro do escritor brasileiro Bartolomeu Campos de Queiroz, nascido em Minas Gerais. Essa é a história de um sonho. O narrador está sonhando, de repente se vê o sonho invadido por um elefante. Como se trata de um sonho, ali pode tudo. Pode, por exemplo, o elefante caber na palma da mão. A interação do narrador com esse elefantinho desperta reflexões, descobertas, sobretudo sobre o amor. Em uma conversa poética, com palavras bem escolhidas, ele vai falando com seu inconsciente e esse narrador vai questionando o que significa, afinal, amar. Ele pensa também sobre tantas coisas que vêm junto com o amor, o medo, a insegurança, por que não uma série de alegrias? O livro, além de tudo, é lindo, com ilustrações que ajudam a gente a sonhar junto com o narrador. Bacana. A seguir, rede de TV norte-americana revela a declaração de imposto de renda de Donald Trump e compra briga com a Casa Branca. E mais, os 6 anos do conflito armado na Síria, 470 mil mortos e 4 milhões de refugiados esperam justiça e uma ação eficaz da comunidade internacional para pôr fim aos combates. Estamos de volta com as notícias internacionais. Holandeses vão às urnas hoje para a eleição que pode entregar o país nas mãos da extrema-direita. O partido que tiver maioria no parlamento escolhe o primeiro-ministro. O destaque dos radicais surpreendeu. A Holanda é conhecida pela tolerância. Já abriu as portas para imigrantes que fugiam de perseguições, inclusive para os judeus na Segunda Guerra Mundial. Mas apesar dessa tradição, a legenda nacionalista, que ganhou espaço com um discurso racista e xenófobo, aparece em segundo lugar nas pesquisas, próximo à liderança do partido de centro-direita que governa o país hoje. Geert Wilders, líder do Partido da Liberdade, é o rosto da extrema-direita. Ele defende deixar a União Europeia, barrar a entrada de imigrantes e promover o que chama de desislamização da Holanda, com a proibição inclusive do uso do Corão, o livro sagrado dos muçulmanos. Ele disputa a liderança com Mark Rutte, atual primeiro-ministro. Apesar de ser mais moderado, Rutte acenou ao eleitorado radical em uma carta aberta aos imigrantes em que dizia que eles devem aceitar o modo de vida holandês ou fazer as malas e ir embora. Chega a 65 o número de mortos em um desmoronamento de lixo na Etiópia. Adultos e crianças foram soterrados por uma montanha de detritos em um assentamento informal da capital do país. Centenas de pessoas moram nos arredores do aterro e buscam ali alimentos e materiais que possam ser vendidos. O deslizamento destruiu 49 casas e deixou outros 28 feridos.
A Casa Branca critica o canal de TV dos Estados Unidos que divulgou a declaração de imposto de renda do presidente Donald Trump. Esse era um dos segredos mais bem guardados do republicano, que durante toda a campanha presidencial se recusou a publicar a prestação de contas com o fisco. O primeiro candidato a fazer isso desde a queda de Richard Nixon pelo escândalo de Watergate em 1974. Segundo o documento, em 2005, Trump teve uma renda de 150 milhões de dólares, pela qual pagou 38 milhões em impostos. 60% dos norte-americanos defendiam que Trump divulgasse as declarações. Um atentado à bomba em Damasco deixou pelo menos 25 mortos. O alvo era o Palácio da Justiça no centro da capital da Síria. Hoje, o conflito armado no país completa 6 anos. O conflito na Síria começou com um levante de rebeldes contra o governo de Bashar al-Assad, depois de violenta repressão a manifestantes contrários ao regime, em março de 2011. Assad teve apoio russo para conter os dissidentes. Parte do território da Síria também foi ocupada pelo Estado Islâmico. Por causa disso, tropas dos Estados Unidos entraram no conflito. Quase todas as cidades históricas do país estão em ruínas. 470 mil pessoas já morreram e mais de 11 milhões foram tiradas de casa. Pelo menos 4 milhões e meio de sírios estão espalhados pelo mundo como refugiados. Ativistas da Anistia Internacional fizeram um protesto diante do prédio das Nações Unidas em Genebra. Deitados como vítimas, os manifestantes denunciam o massacre e pedem justiça. A comunidade internacional ainda não foi capaz de encontrar saídas para a paz. Hora do esporte. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, Gabi. Tudo bem? Tudo bem. Salve, Cadu. Bem-vindo. Tranquilo, obrigado. Vamos lá, Aldo. Nossa hora do esporte de hoje começa com um assunto que não é tão bacana assim. Sem comprovar os gastos, a Confederação Brasileira de Taekwondo pode ter que devolver 5 milhões de reais ao Comitê Olímpico Brasileiro. Vamos ver essa história. Com a nomeação de um interventor judicial, esperava-se que os problemas da Confederação Brasileira de Taekwondo fossem solucionados. Mas a chegada de Carlos Carvalho revelou uma situação ainda mais dramática. Há dívidas em torno de 600 mil reais com aluguel, condomínio, salários de funcionários e fornecedores. Com isso, o COB não liberou o repasse da Lei Agnello Piva desse ano, no valor de R$ 1.764.000. O motivo? Não há documentos que comprovem o uso do dinheiro entre 2014 e 2016. Ou seja, não justificou, devolve a grana. As prestações de conta deixaram de ser feitas quando uma ordem judicial afastou a antiga diretoria por não haver dirigente estatutário que pudesse legitimamente solicitar projetos e, portanto, receber recursos. Carlos Fernandes, presidente da CBTKD, de 2011 a agosto de 2016, quando foi afastado por peculato, associação criminosa e fraude em licitações e documentos, admite ter recebido do COB a solicitação para apresentar comprovantes, mas afirma que seu afastamento impossibilitou a conclusão do trabalho e que não pode responder pelo que acontece na entidade. Belo argumento. Torneio de tênis no deserto da Califórnia, lá em Indian Wells, e os favoritos avançam. Vamos ver. O suíço Roger Federer, número 10 do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais, precisou de 2 tie-breaks, ou seja, a partida foi até o 6º game, sendo decidida no desempate, mas conseguiu derrotar o americano Steve Johnson por 2-0. Nas oitavas de final, Federer versus Rafael Nadal. O espanhol venceu o companheiro Fernando Verdasco no jogo em que ambos capricharam nos golpes de fundo de quadra. Mais rápido e chegando melhor nas bolas, Nadal fechou em 2-0. O Touro Miura vai reeditar a épica final da última edição do Aberto da Austrália, onde o suíço levou a melhor e ficou com o título. Nadal e Federer já se enfrentaram 35 vezes na carreira, com ampla vantagem do espanhol. São 23 vitórias de Rafa contra apenas 12 do suíço. Em Indian Wells, foram 2 encontros até aqui, uma vitória para cada lado. O sérvio Novak Djokovic também segue no torneio. Ele venceu o argentino Juan Martín Del Potro por 2-1. Enfrenta agora o australiano Nick Kyrgios, que superou o alemão Alexander Zverev. É o chamado Fedal, que acontece hoje às 9 horas da noite. Hora dos gols da rodada, vamos ver. Libertadores, a equipe que encantou a América em 2016 foi campeã da última edição do torneio e ganhou a simpatia dos brasileiros até que tentou. Mas com um grande primeiro tempo, o Barcelona de Guayaquil recebeu o Atlético Nacional e de virada venceu por 2-1.
Mosquera abriu o placar para os colombianos, mas Alves e Caicedo viraram para o time equatoriano. Pelo mesmo grupo, o Botafogo conseguiu uma vitória importante sobre Estudiantes por 2-1 no Newton Santos. Roger, de bicicleta, abriu o marcador. Otero, de falta, empatou, mas Pimpão foi decisivo e marcou o gol da vitória a 12 minutos para o fim do jogo. Liga dos Campeões da Europa, Porto e Juventus, Dybala de pênalti, placar magro que deu à Vecchia Senhora a vaga às quartas de final da Liga. Em sua primeira participação na história da Liga dos Campeões, o Leicester conseguiu a classificação ao derrotar o Sevilha por 2-0 com uma bela dose de drama. Morgan e Albrighton marcaram os gols do jogo, enquanto o goleiro Schmeichel mais uma vez se vestiu de herói ao defender um pênalti de Nonzi. Muito bem, isso aí. Ficamos por aqui. Valeu, Cadu. Até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau. Tchau. Jornal Cultura, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora tem JC Debate, que hoje fala sobre a relação entre os consumidores e os serviços de internet. A gente volta amanhã ao meio-dia. Ótima tarde para você. Tchau. Tchau.